É um prazer novamente estar aqui convosco. Obrigado, pastor Herbert, pelo convite que nos foi dado. E hoje, um dia muito especial para a família do pastor Herbert, não é? A irmã Simone está completando mais um ano de vida. Desde já, que Deus possa lhe abençoar grandemente, que a senhora possa continuar conduzindo sua família, não é? Assim como o pastor Herbert, em toda essa caminhada do casal. As pessoas que nos visitam são duas, aquela moça e a minha cunhada, não é? A Rose, que aí está. Como é mesmo o seu nome, minha jovem? Érica, não é? Você é bem-vinda aqui. Aqui é a casa do Senhor. E todos que aqui estão também são bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como o nosso irmão César já fez a leitura, eu vou pular esta parte. Por isso, pedi para que vocês se assentassem. Mas, obviamente, hoje nós iremos falar a respeito do bom samaritano. É interessante nós pensarmos que esta parábola ilustra muito bem o próprio Senhor Jesus. Não, ele não está falando de uma outra pessoa, ele está falando de si mesmo. E ele traz essa parábola porque alguém lhe indagou a respeito de algo. Como eu posso ir para o céu? Como eu posso ter a vida eterna? Foi essa pergunta que fizeram a ele. E talvez você, esta noite que está aqui me ouvindo, ainda não tem a vida eterna. E você, com certeza, já fez essa pergunta a você mesmo. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Pare para pensar nisso. Você já tem a vida eterna? Como já foi feita a leitura, eu só peço que você, onde você está, abaixe sua cabeça. E vamos orar nesse momento para que Deus possa nos abençoar. Senhor, obrigado por esta noite. Eu quero, Senhor, pedir o poder do Teu Santo Espírito para ungir meus lábios, para abrir caminho naquele coração que ainda não tem a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Também para que Tu possas trazer aos meus irmãos a compreensão da Tua palavra, para a edificação das suas vidas. Eterno Deus, usa-me nesta noite como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Faz-me vaso de bênção para todos que aqui estão, para aqueles que estão ouvindo esta mensagem, Senhor. Nos ajuda, nos transforma, Senhor. Quebra aquilo que Tu queres quebrar em nós. Faz de novo, Senhor. Toca nos nossos corações. Que possamos sair daqui esta noite com os corações transformados pela Tua palavra, pelo Teu poder, para a Tua honra e a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós começarmos, eu gostaria de contar para vocês uma ilustração. Correndo de zombadores. Um jovem crente, voltando de um culto de oração, passava por uma rua escura, quando de repente, dois homens começaram a zombar dele. Aleluia, aleluia, irmãozinho. Já está indo para casa, não é? Vai logo, seu Bíblia. Você tem que chegar cedo em casa. Talvez, por altos que estivessem, talvez por entorpecente, não sei, eles começaram a zombar daquele rapaz. E o jovem diminuiu a marcha da caminhada em que estava, deixando com que aqueles dois rapazes zombadores passassem. Quando lá na frente, o jovem cristão olhou, eis que os dois estavam no chão, caídos, chorando, gemendo. Foram assaltados. E o jovem crente, rapidamente, arranjou uma condução e levou os dois para os hospitais. Chegando no hospital, os dois zombadores estavam, me desculpa, muito obrigado porque você trouxe-nos aqui e fomos socorridos por você. Queridos, essa é a história do zombador. Tem pessoas que ficam zombando da verdade, que não conhecem a verdade e ficam criticando quem conhece. Fica zombando daquele que está fazendo a coisa certa. E olha, não é muito difícil nós vermos isso, não é? Porque hoje em dia, o certo
tornou-se errado. E o errado está sendo louvado. Quando uma pessoa é corrupta ou se deixa corromper, ele está fazendo a coisa certa. Mas quando alguém honesto diz não, pobre, coitado, não aproveitou nada. Não é assim que nós estamos vivendo? Será que as coisas estão sendo da maneira correta? Não, de forma alguma. Como eu falei para vocês, essa parábola se originou de uma pergunta de um intérprete da lei, um advogado ou talvez um religioso, que buscava testar Jesus Cristo. Rapaz, o homem era corajoso, testando Jesus, querendo colocar Jesus à prova. Olha a pergunta que ele fez em Lucas 10 e 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Será que o meu próximo é a pessoa que está sentada do meu lado? Será que o meu próximo é aquele meu amigo de faculdade, para quem faz faculdade? Será que meu próximo é aquele meu amigo de trabalho, para quem trabalha aqui? Será que meu próximo é meu amigo de colégio, para quem estuda? Será que meu próximo é meu vizinho? Quem é o seu próximo? Quem tem olhado para você e tem esperado de você algo diferente? Quem? Este homem, já falei, não é? Corajoso. Colocou Jesus à prova. Sinceramente, eu não teria essa coragem, mas ele teve. E ele ouviu uma resposta muito maravilhosa do Senhor Jesus. Talvez você tenha colocado Jesus à prova. Muitas vezes perguntando: por que, Senhor, está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou sofrendo com essa situação? Por que tu não me abençoas? Não responde às minhas orações? Por quê? Por quê? Por quê? Quando eu estava em Canutama, eis que aqui está uma irmã, que é de Canutama também, sempre ouvia falar: ei, irmão, muda a pergunta. Não é por quê, Senhor? Mas coloca, em vez de o porquê, para que, Senhor, tu estás fazendo isso na minha vida? Para que tu estás deixando eu sofrer, eu passar por uma provação, talvez acontecer algo comigo que não fosse da tua vontade? Pare para pensar, meu querido. Para que, Senhor? Muda essa pergunta. Eu sei que está passando na mente de muitas pessoas: rapaz, é verdade. O que o pastor está falando é verdade. Se eu mudar a pergunta de por quê, para quê, as coisas vão se ajustar. Deus quer me ensinar algo. Deus quer trabalhar na minha vida. Deus quer mover algo. Por quê? Por quê? Por quê? Para quê, Senhor? Para quê, Senhor? Para quê? Sinceramente, irmão, quando nós recebemos um para quê do Senhor, nós viemos mais à igreja para orar, para Deus nos responder. Quando nós respondemos um para quê, Senhor, nós viemos mais à igreja para estar em comunhão com os irmãos, para que Ele possa falar através do pastor, para que Ele possa falar através dos cânticos, para que Ele possa falar principalmente através de Sua palavra nas nossas vidas. Então, queridos, vamos hoje aprender 7 passos do bom samaritano. E talvez depois desses 7 passos você possa aprender algo na sua vida. Você possa aprender o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. No caso, se você não é crente, como você deve estender as suas mãos para receber este bom samaritano. Lembre-se, o Senhor Jesus não está falando de outra pessoa, senão dele mesmo, quando ele começa a contar essa história para este homem. Eu vou mostrar para você, na Bíblia, como ele faz isso. Como de todas as formas ele aponta para si mesmo, como sendo ele um bom samaritano. Primeiro passo, então, ouça bem. O samaritano sentiu compaixão do homem caído. Quando você olha para alguém que está sofrendo, o que é que você faz? Vou dizer uma coisa para você. Muitas pessoas riem quando alguém
cai. Em Canutama não era diferente. Desculpa, eu vou ficar falando tanto de Canutama, porque eu ainda estou um tanto ligado àquela cidade, pelo que aconteceu na minha vida ali. Em Canutama, as pessoas andam muito de bicicleta. E quando alguém caía, sabe o que as pessoas faziam? Eu ficava olhando, eu corria para ajudar a pessoa que estava lá, toda sofrendo no asfalto, toda arranhada, e as pessoas ficavam rindo. Ei, olhe para mim. Eu não estou falando algo diferente, não. Todos nós somos assim. Quando alguém se esborracha, a primeira atitude do ser humano é Só que o samaritano não teve essa atitude, não. Ele não ficou rindo daquela situação. Ele não falou, bem feito. Não, ele não falou. Ele olhou para aquele homem e ele teve compaixão daquele homem caído. Não se trata de sentir pena por alguém que está sofrendo. Quem sente pena não faz nada. Só fica ali, passa e vai embora. Quem sente pena não faz nada. Você já parou para pensar? Quantas vezes você no trânsito viu alguém caído? O que acontece? Logo um tumulto acontece, as pessoas ficam olhando. Rapaz, eu quero ver o que aconteceu com aquele homem. Para quê? Para depois você comentar o que aconteceu com aquela pessoa. Para depois você ter o que falar. Rapaz, o cara caiu na moto, quebrou a perna, bababá, bibibi e tal. E aí, o que você fez? Qual foi a tua atitude? O que você fez? Ajudou aquela pessoa ou não? O que eu estou falando para você. Olha a diferença do bom samaritano para nós. Ele teve compaixão. Seu coração se compungiu. Mover-se de íntima compaixão é ter amor desprendido. É agir mesmo sem saber quem é aquela pessoa. Sinceramente, nós aqui quase todos nos conhecemos. Se alguém está sofrendo, você corre para ajudar. Mas será que você ajudaria alguém que você não conhece? E mais ainda, será que você ajudaria alguém que lhe faz mal? É nisso que eu estou falando. O povo samaritano não se davam com os judeus. É importante dizer isso. Ajudar alguém que você, entre aspas, é inimigo. Alguém que não é do teu clube. Alguém que não é do teu grupo. Alguém que é fora da tua roda. Querido, Cristo, à semelhança do bom samaritano, veio ver-nos caído, nosso estado pecaminoso. Moveu-se de íntima compaixão uma vez e o seu coração transbordava de amor pela humanidade. A Bíblia nos revela em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagine só, Deus olhou para nós, caídos, feridos, machucados, e o que ele sentiu? Amor. Um amor desprendido. Não é um amor interesseiro. Era um amor incomparável. Meu querido, primeiro passo do bom samaritano, então o bom samaritano sentiu compaixão do homem caído. Segundo passo, o bom samaritano desceu de sua cavalgadura. Olhe bem, diz a história que ele estava montado num animal. E qual foi a sua atitude? Ele desceu. Descer significa se humilhar. Jesus desceu dos céus para nos resgatar. Ele não só viu a nossa situação caída, desprezada, maltratada, pobre, cego, nu, mas ele desceu do status dele. O orgulhoso não desce, sente nojo. Eu vou lá mexer naquela pessoa, rapaz,
Eu não vou mexer no sangue, não. Sim, eu sei que tem o problema da AIDS, né? Mas eu não vou mexer nele, não. Eu não vou não dar socorro, eu não vou prestar nada, eu vou ficar só olhando. Eu sei que quando uma pessoa tem ferimentos sérios, como a própria doutora Flores nos ensinou quando estava no seminário, você não deve mexer naquela pessoa para não agravar a situação dela, não é? Mas não quer dizer que você não possa fazer nada por ela. Querido, ele se preocupou com cada um de nós. Não basta apenas dar uma ordem, vai lá, faz alguma coisa para essa pessoa. O importante é fazer. E ele não estava lá no céu dizendo, vai lá, anjos, protejam aqueles pecadores, salvem aqueles pecadores. Não. Ele tomou uma atitude. Ele poderia muito bem mandar todos os anjos virem nos salvar, mas não pagar o preço pelos nossos pecados. Cristo também desceu, atravessou todas as camadas inferiores, deixando para trás toda a glória que o cercava. A Bíblia diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João 1,14. E além disso, olhe bem esse texto, que descreve bem qual foi a atitude de Deus para conosco. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Escute o que diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. Escute bem. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Está vendo só? Quantas camadas o Senhor Jesus desceu para vir até nós? Ei, muitos aqui nasceram em berço de ouro, num lugar bom, num lugar ótimo. Sabe onde foi o berço do Senhor Jesus? Sabe onde ele nasceu? A Bíblia diz numa manjedoura, em nossa língua, num curral. Quantos aqui queriam ou querem que seus filhos nasçam num curral? Ninguém. Mas isso ele prova para eu e você, que ele se desprendeu da sua glória para salvar até o mais pobre dos pecadores. O mais pobre. Por isso, queridos, a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Segundo passo, não é? O samaritano desceu da sua cavalgadura. Lembrando que a Bíblia, quando fala de cavalgadura, de carros e cavalos, fala de força, fala de poder. Ele deixou o seu poder para nos trazer a nós, vir até eu e você, aqui onde nós estamos, no lugar mais pobre, Jesus pode alcançar o pecador. Terceiro passo do bom samaritano. Ele aproximou-se dele com atitude. O bom samaritano se aproximou daquele homem caído com uma atitude. Ele tinha algo para fazer lá. Ele não apenas iria especular a situação. Ele não apenas iria ver como era aquele homem, o que estava acontecendo com aquele homem, para depois falar para onde ele ia na sua viagem. Não, ele teve uma atitude. É comum em situações assim alguém aproximar-se apenas para conferir se alguém está vivo. Morreu? Não. Então ainda vai continuar. Quebrado, mas continua. O samaritano aproximou-se, decidido a fazer alguma coisa por aquele homem. A semelhança de Cristo, desceu à terra com atitude definida. Sabe qual era a atitude de Cristo? Morrer por mim e por você.
Se você conhece um pouco da Bíblia, talvez se você já leu a Bíblia, você sabe que muitas vezes o inimigo tentou cancelar a atitude de Jesus. Porque ele sabe que a única forma de salvação é a cruz do Calvário. Não havia outra forma de eu e você sermos salvos, a não ser pela cruz. A não ser porque Cristo morreu pelos nossos pecados. A não ser Cristo crucificado ali naquele lugar. Por isso eu quero dizer para você, tudo que você está fazendo para ser salvo é debalde. Se você está procurando se salvar, pare. Porque você não vai conseguir. Porque a salvação não é pela sua força. A salvação não é pelo seu querer. A salvação é um presente que Deus quer te dar. A salvação é uma atitude de Jesus Cristo para nós. E essa atitude, todo homem deve reconhecer. Cristo teve uma atitude para comigo. Cristo tem uma atitude para com você. Pense, Jesus veio ao mundo para quê? Tão certo como ele vive e ele veio a este mundo, eu posso provar para você. Escute bem, eu vou ver esse relógio aqui, ó. São 20 horas, 32 minutos, do dia 2 de julho de 2017, depois de... Alguém me ajuda aí? Depois de Cristo. Você está entendendo? Cristo veio a este mundo. O calendário nos diz isso. A história comprova isso. A Bíblia atesta isto. E você vai ficar indiferente em tudo isso? Você vai continuar vivendo a tua vida alheio a esse conhecimento? Não sei. Você tem que fazer uma escolha. Jesus teve uma atitude contigo. Qual é a tua atitude para com Jesus? Mas, a Bíblia diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Essa é a atitude, a prova que ele veio. Veio para quê? Vou ler de novo para você entender. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você está entendendo? Jesus não precisava provar nada para nós não, meus queridos. Não. Mas ele estava decidido a fazer isso. Ele tinha um objetivo. E o objetivo foi cumprido cabalmente na cruz do Calvário. O terceiro passo, então, é: o samaritano aproximou-se dele com uma atitude. Sem demora, vamos para o quarto passo. O samaritano untou-lhe as feridas. Ei, além de ele olhar para nós com uma atitude, ele ainda está disposto a sarar nossas feridas. Vou dizer para você uma coisa. O pecado é algo danoso. Todo o pecado, escute bem o que eu vou falar, tem consequências. E as consequências do pecado, queridos, machucam as nossas vidas, ferem as nossas almas. Você pode olhar para trás. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não nasci num berço cristão. Eu me converti nesta igreja, não era aqui nesse lugar, era ali no dia 22 de fevereiro do ano de 2000, aliás, no ano de 1998, no domingo, era perto do carnaval. Só que as coisas que eu fiz para trás ainda têm consequências na minha vida hoje. Pois a Bíblia diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Só que tem uma coisa, queridos. Jesus veio cancelar o pecado que te leva para o inferno. Como é que ele faz isso? Vamos olhar. Olha, aquele homem era prevenido
ele tinha óleo em sua bagagem. E com esse óleo untou as feridas, a fim de proporcionar alívio imediato. Talvez você possa pensar: pastor, eu sou muito pecador. Jesus, ele não pode me perdoar. Jesus, ele não é complicente comigo. Ele não vai dizer: você pode ser perdoado porque eu tenho feito coisas erradas. Não. Ele pode sim te perdoar. E ele não só pode, mas ele quer te perdoar nessa noite. Ele quer tratar você. Queridos, se você que me ouve nessa noite não tem Jesus, você está na mesma situação que aquele homem. Sim, pastor, mas eu estou sentado aqui num banco, sendo refrescado por um ar-condicionado. Como é que o senhor me fala uma leseira dessa? Não. Olhe bem para você. Você sabe do que eu estou falando. O pecado machuca. O pecado te faz cair. O pecado te deixa baixo, ferido, abandonado. Lembra do que o irmão César leu? Ele falou de 3 pessoas, não eram? O bom samaritano, o levita e o sacerdote. Por que o levita e o sacerdote não chegaram junto a ele? Porque eu não estou falando aqui de religião não, meu querido. Não. Eu não estou falando de religião. Não me interprete mal. Eu não estou falando se você tem uma religião, se você gosta dessa religião. Os próprios religiosos fogem da verdade. Mas Jesus, ele está falando a verdade. As atitudes do Senhor Jesus não são as atitudes de muitos religiosos hoje. E você pode estar se enganando na tua religião, pensando que você está bem, pensando que você vai para o céu, pensando que você pode maquiar a tua vida e chegar lá na presença de Deus e falar: eu andei dessa forma, eu fui bonzinho, eu fui certinho, a minha religião, eu fazia tudo o que a religião mandava. Pare. Religião não salva. Se você está nessa, saia. Porque somente Jesus pode proporcionar salvação. Somente Jesus, o sangue dele pode nos purificar de todo pecado. Somente Jesus pode perdoar pecados. Não há outra forma de perdão. A Bíblia é bem clara com relação a isso, meu querido. Vou mostrar para você. João capítulo 16, versículo 8, fala a respeito daquele que Jesus vai enviar para cada um de nós. Veja, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence que você precisa ser salvo. E olha, o João, lá na frente, nas epístolas, ele diz: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Escute, meu querido. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus quer passar o sangue dele na tua vida hoje. Se você não tem Jesus, se você está distante de Deus, se você não conhece a verdade, saiba que hoje, essa noite, ele pode te perdoar os pecados e escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Porque ele é poderoso para fazer isso. Vou ler de novo o 2º versículo. Escute. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Escute, querido. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe o que isso quer dizer? Que o sangue de Jesus vai untar as tuas feridas. A ferida que o pecado causou, a ferida que o mundo está causando em você, a ferida que a desobediência em não conhecer a verdade está causando na tua vida.
Jesus pode e Ele quer te salvar, te libertar. Quer untar as tuas feridas. Quinto passo. O bom samaritano colocou-o sobre a sua cavalgadura. Olha, ele não só olhou para aquele homem caído, mas ele teve uma atitude ainda de socorrer aquele homem. Muitas vezes, tem pessoas que falam, você está salvo, e deixa a pessoa por aí. Só que essa atitude do bom samaritano se revela aqui neste lugar. Aqui neste lugar. É interessante nós pensarmos. Você pode ver o samaritano agindo nas nossas vidas. Ele não te deixa caído. Ele não te deixa abandonado. Jesus nunca abandona o filho seu. Pois ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Talvez você possa pensar, pastor, quer dizer que eu tenho que ser religioso? Quer dizer que eu tenho que ser agora uma pessoa religiosa? A religião verdadeira, segundo a palavra de Deus, é assistir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Jesus, ele não quer que você seja religioso, mas ele quer que você seja salvo. Ele quer que você seja um crente. Crente significa aquele que crê. Aquele que dá crédito a isso daqui. Por isso, que atitude de louvor. Aquele homem era um desconhecido e estava machucado, mas mal conseguia ficar sentado. Mas o bom samaritano colocou sobre a sua cavalgadura. Será que você faria isso? Será que você recolheria alguém que você não conhece no seu carro e levaria essa pessoa no hospital? Será que você teria essa atitude, irmão? Nós não merecemos tanto amor, mas foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Não nos deixa só, nos protege, nos levanta a nossa moral, perdoa os nossos pecados e fica ao nosso lado. Talvez você nunca tenha ouvido, mas sim, talvez você tenha ouvido, não é? A ilustração das pegadas na areia. 2 pares de pegadas sobre o caminho da areia, na praia. O homem estava olhando, nos momentos difíceis da sua vida, ele caminhava e ele olhou para trás e viu apenas 1 par de pegadas. Quando ele chegou no céu, ele indagou a Jesus, Senhor, obrigado porque não trouxeste aqui, mas nos momentos mais difíceis da minha vida, Senhor, tu não andaste comigo? Pois eu olhei para trás e vi apenas 2 pares de pegadas. Jesus Cristo falou para ele, ei meu filho, nesses momentos mais difíceis, as pegadas que vocês estavam vendo não eram suas, eram minhas. Eu te carreguei no meu colo para que você não sofresse. Ei, a atitude daquele homem foi descer da sua cavalgadura e colocar o homem ferido ali e acompanhar ele para que ele não caísse, para que ele não saísse do lugar. Olha a situação dele, ele estava perdido, ele estava ferido. Poderia muito bem, até por uma brisa, cair. Mas não, o bom samaritano foi ao lado dele, até chegar no momento certo, no lugar certo. Jesus vai contigo, meu querido. Jesus, ele está contigo. A própria palavra não me deixa mentir, ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, a igreja sabe que ele diz, lá eu estarei. Jesus está aqui nessa noite. Não somos 2 e nem 3, somos quase centenas aqui, ouvindo ele, sentindo a presença dele. Ele está aqui. A promessa dele de nunca nos deixar só é verdadeira. Ele continua conosco até o fim. Queridos, olha o que ele diz.
Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele, além de nos dar vida, ainda nos colocou nos lugares celestiais, trocando-nos onde nós merecíamos estar. Agora nós estamos assentados no céu. Isso é, aqueles que já o têm como Senhor e Salvador de suas vidas. Queridos, que maravilha do amor de Jesus. Sexto passo do bom samaritano. O samaritano levou aquele homem a uma estalagem. Sim, além de fazer tudo aquilo com ele, ainda falou: rapaz, eu vou levar esse cara para o lugar certo, onde ele precisa estar. Sabe onde é essa estalagem? A igreja. A igreja. A igreja, queridos, como dizia o pastor Frederico nos cultos de oração, é o lugar onde nós recebemos o poder do Senhor. É a casa de força. Aqui, o Senhor ordena a sua bênção, como diz os Salmos. Daqui, o Senhor envia aqueles que Ele quer para fazer a sua vontade. Como graças ao meu bom Deus, eu sou um deles. Fui enviado por esta igreja para fazer a vontade do Senhor. Aqui, o Senhor recupera as vidas que estão perdidas. Aqui o Senhor ensina como nós devemos andar, nos equilibra nas nossas vidas e nos mostra o caminho a seguir. A igreja é fundamental. Ele não abandonou aquele homem na entrada da porta da cidade. Pelo contrário, ele colocou ele estalado em um lugar. Pagou para ele ficar ali naquela hospedagem. Que atitude de louvor. Que lugar maravilhoso é este lugar. Por isso o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vou dizer uma coisa para você. Aqui é o melhor lugar para você estar no domingo à noite. Melhor do que você ficar se regalando, assistindo Fantástico, assistindo futebol. Melhor do que você ir para um shopping, para outro lugar. Aqui você está ouvindo a palavra do Senhor. E isso é impagável. Para isso, não tem preço. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor quer você aqui, para você ouvir a sua palavra, para você tomar ensinamentos para a sua vida, para você ser salvo se você ainda não é, para você se congregar, para receber dele o alimento. Ele nunca vai te deixar só, mas é mister que você procure se alimentar como uma ovelha para ter crescimento espiritual. Se você não é salvo, este é um lugar onde as pessoas são transformadas. Aqui é tipo um hospital. As pessoas são tratadas. Todo aquele que é pecador, todo aquele que não presta, se torna aquele que é. Pois a Bíblia diz que Deus escolhe aquele que não é para fazer o que é. Então, meu querido, que alegria poder dizer, vamos à casa do Senhor. Sétimo passo. Talvez você possa estar dizendo, pastor, não para não vai terminar não os passos. É o último. O bom samaritano pagou a internação e garantiu pagar a diferença quando voltasse. Aqui nós podemos ver a promessa do Senhor, que ele foi preparar lugar, mas ele vai voltar para nos levar para o céu. O Senhor Jesus, queridos, está preparando um lugar maravilhoso para eu e você. Talvez você não acredite, mas eu, do íntimo do meu coração, creio. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Do jeito que a situação está, o mundo indo de mal a pior, não te estranhe de dizer, olha, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está prestes a vir. E você já está preparado?
A Bíblia diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É necessário que você esteja com os olhos bem abertos para essa grande obra que Deus vai fazer na vida da igreja, o arrebatamento. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: você vai ou você vai ficar? Por isso, querido, você tem que receber o preço que Jesus pagou pela tua vida. Você tem que estar instalado no lugar certo. Você tem que estar olhando para a direção certa. Você tem que estar no lugar onde Ele te deixou para estar, na igreja. Você tem que estar esperançoso, pois a Bíblia diz a respeito da bendita esperança. E Jesus Cristo vem. Amados, 2 dias foram garantidos e a promessa de qualquer gasto extra seria recompensado quando Ele retornasse. A Bíblia fala a respeito de 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos. Então, há 2 dias. Aqui pode ser, não é? 2000 anos. A diferença aí onde Jesus Cristo estava, como eu falei para você, 2017, 2000 anos. Quando é, meu querido? Sinceramente, eu não posso responder para ti, o pastor Herbert, qualquer crente dessa igreja não pode dizer o dia, a hora e o momento certinho que Jesus Cristo vem. A gente não pode fazer isso. Mas uma coisa eu te digo, Ele vem. Ele vem. E você, já está preparado? A promessa da sua vinda é confirmada nesta parábola. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Gostaria de terminar os 7 passos com um versículo. Colossenses 2:14. Olhe bem como Jesus Cristo fez a obra dele para conosco. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Olha o que ele fez, irmãos e amigos. Que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial. Preço do nosso pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Olha o que ele fez. O qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente. Não foi só um pouquinho não, meu irmão. Jesus Cristo fez tudo por você. Pagou o preço total por você. E olha o que ele fez. Encravando-o na cruz. Meu querido, a história do bom samaritano fala dessa boa atitude que eu e você talvez não temos com o nosso próximo, mas que Jesus Cristo teve para conosco. Moral da história, você é essa pessoa que está caída. Você é essa pessoa que precisa ser resgatada pelo bom samaritano. Você é essa pessoa que talvez esteja sofrendo sem Jesus. E hoje, o bom samaritano está aqui para te salvar, para te dar alívio, para te perdoar, para escrever o teu nome no livro da vida. O que você vai fazer? Vai ficar indiferente? Vai continuar vivendo assim? O bom samaritano é o Senhor Jesus. E ele viu a humanidade ferida. Ele viu eu e você atolados em pecados. E ele teve uma atitude. Perdão, salvação e a vida eterna para eu e você. Que ele nos deu vida estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu e você estamos mortos se não temos Jesus. Mas Ele quer nos dar vida. Ainda eu e você estamos mortos. Você tem Jesus? Se você tem, viva para agradar esse bom samaritano. Siga o exemplo dele na sua vida. Se você não tem, eu quero te convidar hoje para receber o presente que Ele tem para te dar. Restaurar a tua vida, restaurar o teu estado, te dar algo que eu não posso te dar. Salvação em Jesus. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e vamos orar nesse momento.
Senhor, obrigado pela tua palavra, que é a verdade. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos dá de proclamar a salvação em Jesus. Obrigado, Cristo, pelo que tu fizeste por nós. Nós que merecíamos ir para o inferno, mas que pelo teu imenso amor, pela tua graça, nos resgatou. Sim, aqueles que já têm salvo e nos assentou nos lugares celestiais. E que ainda quer, Senhor, trabalhar na vida de alguém aqui essa noite, dando-lhe, Senhor, a salvação, tirando-lhe, Senhor, do estado em que está, no pecado, que está levando meu amigo, minha amiga para o inferno. Pai eterno, tem compaixão, faz com que essa pessoa possa se entregar a Ti, reconhecendo que Tu és o bom samaritano, Tu és aquele que está pronto a socorrer, Tu és aquele que pode livrar, Senhor, a nossa alma da morte, pois Tu és poderoso para agir nas nossas vidas. Pai eterno, obrigado. Recebe a nossa gratidão. Trabalha nos corações nessa noite. Se há alguém aqui, Senhor, que ainda não te tem como Salvador e que te quer receber, eu peço que essa pessoa possa ficar, Senhor, e Tu possas incomodar essa pessoa para ficar no seu banco sentado, para falar com o pastor Herbert, para falar comigo. Eterno Deus, Tu é a obra. Eu entrego a vida dessa pessoa nas Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém.